Eu estou agora aqui com o Wagner Espíndola, ele que é o secretário da Fazenda do município de Criciúma, em questão da manifestação que está acontecendo. Obviamente, essa manifestação está acontecendo na frente da prefeitura, conforme vocês ouviram a presidente, a Juscelia, falando, e é óbvio que o Linha Verdade sempre vai ouvir os dois lados, né, em relação a qualquer tipo de problema. O Wagner é o que está respondendo aqui pela prefeitura em relação a esta negociação, em relação a esse movimento que está acontecendo. Bom, vou chamar de Vaguinho, que todo mundo conhece como Vaguinho, né? Fala muito Wagner Espíndola, o pessoal não tem. Vaguinho, está tendo essa manifestação. Ontem eu conversei também com a Juscelia, ela disse que não está tendo nenhum avanço por parte da prefeitura, que a proposta que a prefeitura fez, a Assembleia acabou derrubando. Hoje há essa manifestação. Ela disse que depois, no final da tarde, já deve ter acontecido aí a Assembleia. Qual é a posição oficial da Prefeitura em tudo isso que está acontecendo? Muito bom, Ricardo. É um prazer também estar conversando contigo. Na realidade, assim, a conversa com o sindicato ela iniciou-se ainda no mês passado. Nós recebemos a comissão do sindicato com a proposta reivindicatória que eles nos apresentaram. Nessa primeira reunião estavam presentes o secretário-geral de governo, Aleuda Silveira, também as nossas procuradoras do município, doutora Ana, doutora Liliane, e também a nossa diretora do Recursos Humanos, a Camila. Essa comissão recebeu a proposta, a pauta, né, com todas as reivindicações. Posterior a isso, né, então a gente ficou de fazer um encaminhamento de resposta. Na primeira reunião que tivemos com eles ainda, o governo passou a eles? Que diante daquilo que eles estavam nos propondo, nós iríamos sim apresentar uma contraproposta, mas com dois viés. O primeiro, com o viés legal, ou seja, dentro dos dispositivos constitucionais legais, e o segundo e o mais importante, aquilo que nós fôssemos apresentar estariam certos. No dia 1º de cada mês, o salário estaria na conta. E principalmente, né, Ricardo, olhando também a forma como comporta-se as nossas receitas. Para que se você tenha uma ideia, nós temos como as 3 principais transferências constitucionais, não só de Criciúma, de todos os municípios do país, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundeb, né, que de fato é o recurso para a educação básica, e também o ICMS. Essas 3 receitas principais, elas vêm comportando-se de tal forma que nós fechamos o primeiro quadrimestre, ou seja, os primeiros 4 meses de 2023, menores do que o primeiro quadrimestre de 2022. Vaguinho, esse efeito é por quê? Todos os prefeitos estão reclamando. É a falta de repasse da União, é uma diminuição, o que está acontecendo? Existe um período de retração econômica ainda muito grande, muito forte, por conta também ainda da eleição e do novo modelo de governo no Brasil, e isso é inevitável, a gente sabe que isso acontece, então seja qual for a situação, sempre que há uma troca de governo, há uma troca de política pública econômica, e a proposta do arcabouço fiscal que está apresentado e que não está ainda muito bem claro para principalmente o empreendedor, o industrial, isso faz com que o empreendedor se retraia. Nós ainda há cerca de um mês recebemos aqui um grupo de investidores que estavam para apresentar 8 plantas de novos empreendimentos esse ano e retraíram-se, eles vão implantar apenas 3. Então isso significa que o próprio empreendedor ele retraiu, ele tinha um dinheiro na conta, ele deixou. Agora, aos poucos, a gente também imagina que a economia por si só ela vai começar a andar. Mas esse tempo de retração é que nós temos que ficar muito atento agora. Ainda há, querendo ou não, reflexos também ainda da guerra lá da Ucrânia com a Rússia. Isso existe ainda, infelizmente, principalmente em alguns produtos que são derivados, desses 2 países. Então, aos poucos, a economia vai começar a voltar, mas nesse momento essas baixas, essas diminuições são reflexos diretos dessas 2 situações principais. Sem dúvida, Ricardo. A questão da própria retração do empreendedor em função do risco país, e aí aliado também à troca de governo, e ainda os reflexos da guerra ainda que não se findou ainda na realidade, Então nós temos essas 2 vertentes. Agora, dentro também, Ricardo, assim, e aí falando já dos projetos de lei que nós encaminhamos, nós estamos assim, muito seguros de que o servidor, principalmente aquele do magistério do município de Criciúma, ele recebe hoje
não é o melhor salário que a gente gostaria de pagar? Talvez não, mas sem dúvida é um dos melhores salários do país. Diferente, Ricardo, dos demais municípios, comparado, se nós formos fazer aqui os clusters dos municípios maiores, a regência de classe, que é um percentual que os municípios pagam para o professor em sala de aula, o município de Criciúma paga 40%. O município, por exemplo, como Florianópolis, paga 10%, São José paga 10%, Chapecó paga 10%. Então, este 40% que o município paga a mais, no final das contas, lá no salário deste professor, para você ter uma ideia, vai corresponder o professor 1 a um ganho de R$ 6.188, porque nós estamos pagando para o professor 1 R$ 4.420,45, que é o piso do magistério. Então, nenhum professor da rede pública do município de Criciúma, a partir de maio, passará a receber menos que R$ 6.000. Pois é, isso aí é o salário do professor. Mas aí eu faço a seguinte pergunta para você, deixando o professor um pouquinho de lado, que a gente sabe que isso até virou uma questão de lei, né? O piso nacional tal. O cara que trabalha, vamos supor, na mão de obra, na garagem, o servidor mais baixo. Como é que está essa questão da negociação? Diferente do magistério e também dos agentes de combates à endemia, que essas duas classes, elas têm como reguladores leis constitucionais federais, os demais servidores não têm. Então, esse pessoal que trabalha, os operacionais, os braços mesmo, esses que tocam, sabe, a máquina pública do município, infelizmente, eles não têm um piso que os regre. Então, o que regra o aumento deles? É a inflação. É o índice de inflação, e é isso que o município está dando. Mas, além da inflação, o que o município concede ainda também pagar a mais para eles? Um cupom alimentação que é diferenciado, né? Esse pessoal... Qual o valor hoje, Wagner? R$ 450 era o valor. Até este é um dos projetos de lei também que a gente está encaminhando para a Câmara de Vereadores. Então, o servidor, só para ter uma noção bem clara e exata aqui, ele passará a receber R$ 469. Então, um salário de quanto? Com um salário médio aí, o salário mínimo hoje do município, do servidor público do município de Criciúma, diferente do que inclusive o sindicato fala, ele está exatamente o mesmo valor do que o piso, do que o salário mínimo brasileiro. O salário mínimo foi para 1.320. Não, 1.320. Esse aqui exatamente... Com mais 400 do Vale Refeição. Esse é o valor. Só que, claro, cada servidor nosso ele tem um plano de carreira também. Então ele recebe triênio, ele recebe todas essas outras garantias. O servidor que entra hoje com o menor salário da prefeitura, então ele recebe o 1.320 e mais o R$ 469. E tem também para aquele servidor que trabalha no pátio, por exemplo, ele recebe mais uma gratificação ainda, que a gente chama de GAI, que é mais R$ 150 também. Então, em média, Ricardo, assim, ele vai receber 600. Próximo aí de uns 700 nessa faixa aí. Agora, o prefeito Salvaro ontem já decretou, né? Quem faltasse no dia de hoje, quem não viria, constaria como falta e iria ser descontado. Independente disso, o que a prefeitura pensa em fazer nessa negociação? Em chamar... em fazer alguma proposta? O que se pensa em fazer, Vaguinho? A conversa com o sindicato, na verdade, ela se encerrou quando a gente teve já em mesa a rejeição da proposta que nós encaminhamos. Então aí não faz mais sentido você ficar levando e trazendo, né? Até porque o nosso dissídio, que é em abril, agora em maio, nós já precisamos pagar, né, para o servidor o salário reajustado. Então o que agora está acontecendo é que os projetos de lei já estão tramitando na Câmara de Vereadores. Então o fórum de discussão agora não mais será na Prefeitura, né? Na Câmara de Vereadores e aliás, nós conversamos com os vereadores todos, né, aqui na segunda-feira, passada ainda, apresentamos o projeto que nós iríamos e que está tramitando lá, conseguimos, acho que, tirar todas as dúvidas, inclusive também dos vereadores, colocamos as nossas equipes da Fazenda, também da Procuradoria, à disposição também dos vereadores para quaisquer esclarecimentos ainda, né? Então, esse é o momento. A posição do governo hoje cedo, na reunião com o prefeito, foi salvaguardar todos aqueles servidores que vieram trabalhar, porque houve de fato uma tentativa de impedimento aqui na entrada hoje do Paço Municipal, né, de fechar as portas da frente da Prefeitura. Isso não é admissível, isso é arbitrário, né, e aí prontamente também nós já conseguimos desestabilizar essa situação e já conseguimos então trazer a normalidade. O servidor do Paço, aqui onde nós estamos hoje, quase que na sua integralidade estão trabalhando. Sabe, Ricardo, assim, o servidor quer trabalhar, o servidor não quer ficar parado.
E não tenha dúvida, aquele servidor que aderiu à paralisação, a gente reconhece, é um ato reivindicatório, mas sem dúvida, se não bater o cartão, este dia perdido precisará ser reposto. Então, aí é uma medida depois que o secretário-geral de governo, a procuradoria terão que fazer, mas não tenha dúvida que aquele servidor que não vir trabalhar, o dia dele precisará ser descontado. Tá bom, tá aí a palavra do Vaguinho, né? É o secretário da Fazenda do município de Criciúma. A prefeitura não deve apresentar outra proposta, agora a negociação passa a ser com a Câmara Municipal de Criciúma. Servidor que não veio trabalhar hoje, o recado está dado, ou repõe ou vai ser descontado. E agora vamos aguardar o resultado aí da Assembleia e os próximos capítulos para ver que final vamos ter em relação a isso.